E hoje nosso bate-papo é falar sobre superação, adaptação e comunicação. E para tratar desse assunto tão importante, independentemente da sua profissão, eu tenho aqui como convidada especial a Gabriela Pastorin, que é a profissional que tem contribuído e ajudado o JW a comunicar, expressar aquilo que é um desafio, né? E aí eu vou comentar rapidamente aqui o seu currículo, Gabriela, que é formada na Universidade Federal de Uberlândia, participou de diversas óperas, concertos e recitais. Sua paixão pela voz levou uma sólida formação acadêmica, começou lá nos seus 13 anos de idade, e eu acredito que com muita paixão, com muita dedicação, ela trabalha a questão da voz, também fez curso na Universidade Federal de Goiás, no SENAC, enfim, ela tem um currículo vasto e eu diria que toda profissão, quando ela encontra a sua vocação, seu propósito, e quando eu conheci você, Gabriela, eu tenho certeza que você tem isso, né? Essa paixão, esse propósito. E eu gostaria que você complementasse o seu currículo e também na sua trajetória, o que foram os principais desafios e superação na sua profissão. José, primeiramente, eu quero agradecer o convite. Para mim é uma honra. Eu fico muito emocionada de estar aqui com você, porque você é uma pessoa incrível e desde que você chegou no meu consultório, eu falo que eu tenho aprendido muito com você. Bom, minha trajetória começou com a música, mas eu sempre fui uma apaixonada por voz. Acho que desde a barriga da minha mãe eu devia cantar lá dentro da barriga dela. Então eu fiz música. E eu sempre gostei muito de dar aula, lecionar. Então, eu fui me tornando mais professora de canto do que cantora. Nessa trajetória, entrou o teatro para mim, que eu entendi muito mais a minha expressão corporal, ajudando na minha voz. E para mim, essa época foi um grande desafio, porque eu entendi que eu queria muito ser uma Fernanda Torres da vida, mas eu ia ter que comer muito, amassar muito barro. Eu falei, não, aqui não é onde eu quero ir, não. E aí eu voltei meu olhar para a fonoaudiologia. Pensei, nossa, eu já sou professora de canto, já sou cantora. A fono vai me acrescentar muito mais aqui nesse meu espaço de atuação. E fui para a fono. E eu falo que foi para mim a melhor coisa, a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Foi entrar na fonoaudiologia, depois fazer minha especialização em fono, porque enriqueceu muito o meu trabalho. Então, hoje eu atuo tanto na área de voz cantada, como de voz falada, como trabalhando na competência da comunicação. E toda vez que eu saio para trabalhar, eu não falo para o meu filho assim, eu vou ganhar dinheiro. Eu falo assim, mamãe vai ajudar as pessoas a falar melhor, a se comunicar melhor, a se expressar melhor, para viver melhor. Essa é a minha missão de vida. Eu tenho uma paixão tão grande que se eu pudesse eu trabalharia das 8 até as 11 da noite, assim, porque eu amo isso, assim, eu vivo, respiro, transpiro toda essa arte envolvida com voz, envolvida com a comunicação. E aí, para que nós possamos conectar com quem nos assiste, quem nos segue, qual a importância e quais foram os comunicadores que marcaram a história? O que você destaca nesses comunicadores? E se você pudesse citar alguns exemplos, independente de ser brasileiro ou de qualquer outro país. Certo. Olha, eu digo que para você ser um bom comunicador, a comunicação ela está envolvida não no que eu falo, mas no que você entende. Então, se eu estou falando A e você entende A, quer dizer que eu fui muito clara, muito objetiva, muito respeitosa e eu consegui transmitir a minha mensagem. Existem excelentes comunicadores, né? Por exemplo, como o Silvio Santos, como o Obama. São comunicadores que eles sabem se expressar muito bem. E que a gente olha quando a gente vai estudar os bons comunicadores do mundo inteiro, o que eles têm que é meio que unânime? Eles são muito autênticos.
Eles sabem o que eles estão falando e para quem eles estão falando. Então, isso é muito importante. Se, de repente, eu vou dar uma aula numa universidade onde eu estou atuando com alunos já do 8º período, eu posso, talvez, usar termos mais técnicos. Se, de repente, eu, Gabriela, vou dar uma palestra na fonoaudiologia, sobre voz falada para professores, eu vou ter que usar termos menos técnicos para eu me conectar mais. Então, um bom comunicador, ele tem que saber para quem que ele vai falar e falar com uma linguagem correta, ele ter coerência nesse gesto e nesse tom de fala. Então, eu não posso estar, assim, super nervosa e estar, assim, eu estou muito brava, né? Eu não vou convencer. Então, eu digo que a comunicação é uma habilidade que você pode aprender, assim como cantar, assim como se expressar melhor. Óbvio que tem algumas pessoas que têm um certo já dom, talento, né? Se você pega a trajetória de alguns comunicadores, de alguns jornalistas, você vê que já tem uma certa habilidade. Mas toda comunicação, ela precisa ser treinada. E o treino que vai levando à perfeição. Então eu digo, como que eu faço para treinar minha comunicação? Comece. Vai lá na sua escola, participa do trabalho, apresenta lá na sala de aula, fica gaguejando, tremendo, porque esse é o início para você entender o que eu preciso de aprimorar, onde eu preciso de me conectar mais, onde eu preciso de corrigir meus erros, onde que eu vejo que as pessoas não estão, de fato, entendendo o que eu quero. Porque é isso, o bom comunicador, ele passa a mensagem de forma muito clara, muito objetiva e tudo funciona. As relações se conectam muito mais quando eu sei me comunicar bem. Eu gero menos ruído e eu tenho uma relação mais duradoura, uma relação com mais conectividade mesmo com o próximo. Que bacana. Então, nós estamos falando aqui que às vezes as pessoas têm um paradigma, têm o conceito que a pessoa não consegue aprender, né? Ser um bom comunicador. E eu diria que para comunicar, a pessoa, se ela fala aquele coração tá cheio, né? Tem até, para mim, um dos maiores líderes, né? De comunicação. Eu gosto muito das histórias da Bíblia, né? Eu gosto da história de José, de Davi, de Salomão, mas especialmente de Jesus, né? E eu acredito que... Excelente comunicador, né? Então, eu acredito que quando você colocou que a gente entendeu o propósito, por que a pessoa nasceu, a vocação dela, mas independentemente se ela é médica, contador, advogado, empresário, todos o precisam, líder, né, trabalhar. Se ele não souber comunicar. E aí você colocou algumas questões que eu queria destacar aqui, que adaptar o público-alvo. Então, às vezes, ontem eu fiz uma palestra para contadores, e aí o público-alvo, contadores, eu vou usar alguns termos que ele, contador, já sabe. Diferente de num evento médico, fazendo palestra para médicos, que o médico, para poder ele comunicar com o cliente ou com o paciente. Quando a gente está falando nessa questão da empatia, de colocar no lugar do outro, de entender o público-alvo, o que você destaca, além da técnica da comunicação, que está lá no lado oculto, vamos chamar assim, sentimental, ou aspecto emocional? O que você também destaca? Antes de eu falar, o que eu tenho que fazer? Preparação é tudo, né, José? Se eu não estou bem preparada, mesmo sabendo que meu público é o médico ou contadores, eu na hora posso dar uma tremida, né? Claro que quando a gente vai ganhando experiência, eu lembro de uma vez que eu fui fazer um trabalho na faculdade, na primeira faculdade que foi de música, eu tremia tanto, eu falava tão assim gaguejando, mas por quê? Porque eu não estava preparada. Eu não estudei o conteúdo a fundo. Então, a preparação ela é muito importante. Então, saber toda a trajetória da sua apresentação. Como que você quer iniciar essa apresentação, dar continuidade e o final. Quanto tempo que você vai fazer de preparação? Vai ter slide? Como que vai ser seus slides? A preparação ela está até na roupa que eu vou vestir. A minha vestimenta vai me comunicar com o próximo. Então, eu tenho que ter essa preparação. Preparar a minha voz, fazer um bom aquecimento, para eu ter uma voz mais fluida, com menos tremor, menos instabilidade. Então, quando eu estou preparada, eu posso estar com qualquer público.
E outra coisa também que é muito interessante, que a gente vai adquirindo isso com a experiência e com o trabalho, é lendo o público, estudando esse público. Então, vendo assim, eu fiz essa palestra para contador nessa empresa. Isso daqui funcionou muito bem. Isso já que eu tinha dado esse slide ou esse tema não ficou tão legal. Então, quando você vai para uma outra apresentação, às vezes até com outro público, só que de outra empresa, o mesmo público de contador, mas em outra empresa, você já sabe que aquela parte ali você vai ter que dar uma mudada. Então, a preparação vocal, de gestos, o que você vai falar, quais termos você vai usar, o seu vocabulário, tudo isso é o diferencial. Porque aí você já chega bem, né? E aí, eu quero colocar então para você uma questão muito importante que a Gabriela já destacou aqui. No meu caso, no meu exemplo, que eu vou colocar, em 2013, eu tive um problema sério de saúde, tive uma perda auditiva de 90% do ouvido direito. E esse aparelhozinho aqui, tem um mês que eu coloquei, fiz a cirurgia em dezembro, que está sendo um processo, né? Ele é um bebê aqui, né? Talvez daqui 6 meses o meu ouvido direito começa a ter discernimento de fala, de talvez até mais. E no meu ouvido esquerdo eu tive uma perda de 50%. E aqui eu não vou colocar nenhum aspecto de vitimismo, mas com certeza os primeiros 2 anos foram muito difíceis, no sentido de aceitação. Então eu tive todo um tratamento com fonoaudiólogo, com psicólogo, uma equipe, né, para adaptar e aceitar. Mas tudo na vida tem um propósito. E às vezes a gente demora, no meu caso eu demorei uns 2 anos, para entender o porquê que aconteceu isso comigo. Mas aí é outro podcast, porque eu tinha um ritmo muito acelerado, eu trabalhava muito, enfim. Às vezes o corpo demora a responder, no sentido, às vezes pode responder numa gastrite, numa sinusite, e nesse caso, parte disso eu recebi da genética da minha família. Então, ou seja, a gente recebe genética de parte de doenças, a gente recebe da família, né? Então, mas como que a gente trabalhou isso? Ou seja, agradecer você, porque, então, passando lá esses 2 anos rapidamente, aí veio a pandemia, o Covid, e de fato, para mim era tudo muito desafiador, e ainda é desafiador no sentido fazer videoconferência, às vezes a pessoa fala 10 palavras e eu entendo 6, e aí eu queria que você destacasse a importância, então, do seu trabalho, seja para quem está do outro lado, que às vezes não sabe que a pessoa tem a perda auditiva, e seja também, às vezes, a pessoa que às vezes é uma criança, um adulto, como que você pode inspirar e transmitir a sua experiência para quem nos assiste nesse aspecto? Bom, José, primeiramente, vou dizer que quando você chegou no meu consultório foi um grande desafio, porque toda a competência da comunicação que eu trabalho com clientes, com empresários, né? Eu nunca tive alguém com deficiência auditiva. Então, quando você chegou e jogou essa bomba em cima de mim, falei, meu Deus do céu, que difícil. E não foi nem um pouco difícil. Foi a coisa mais leve que eu já fiz na minha vida, foi trabalhar com você. E eu fico muito emocionada, desculpa ficar tão emocionada assim. Eu também. Porque você é uma inspiração. Então, é claro que eu fui muito aberta com você de falar sobre os limites que a gente poderia ter num trabalho, por exemplo, de modulação, se você ia entender esse som, se você não ia. Mas você veio tão fácil, você foi tão aberto e tão, assim, pronto para receber todo esse conhecimento, que eu falo que eu aprendi mais com você do que você aprendeu comigo, né? Então, a gente entender uma pessoa com deficiência auditiva, primeiro momento tem desafios, ainda mais dependendo dessa perda auditiva. Então, vamos pensar assim, quem capta o som é a orelha, mas quem vai processar, decodificar é o cérebro. Então, vou fazer uma analogia com quem tem colesterol. Se a pessoa está com colesterol, a veia dela está meio entupida. Esse sangue ele não vai fluir muito bem
pelo corpo inteiro. Então, quando alguém tem uma perda auditiva, esse caminho, né, da orelha, nervo auditivo, até chegar ao cérebro, também vai estar um pouco entupida. Por isso que existe uma dificuldade na compreensão, às vezes, da fala. O seu caso não foi fácil, e nem é, mas é óbvio que quando alguém nasce com uma perda auditiva, ela não aprendeu os fonemas, ela não teve acesso a todos os fonemas como de fato ele é. No seu caso, você teve, porque a sua perda auditiva ela foi lá na sua fase adulta. Então, você aprendeu todos os sons. F, s, sh, pa, ta, ka, ma, e. Você aprendeu todos esses sons. Só que o que acontece? Mesmo você aprendendo todos esses sons, e você teve uma perda auditiva que foi severa, muito significativa, então aquela região de fala, você a partir do momento que você teve a perda auditiva do lado direito, você não conseguiu mais ouvir, o cérebro já não consegue mais receber esses estímulos. Por isso que para você, quando a gente conversava no consultório, eu não entendo se a pessoa está falando faca ou vaca. Porque é o mesmo ponto articulatório, é o mesmo modo, ó. F, v, f, v. A diferença é que um é surdo, outro é sonoro. Então, para uma pessoa que não tem perda auditiva, ok. F, F, v, v. Então, eu sempre falei para você, tem que entender o contexto que a pessoa está conversando com você. Infelizmente, porque você não vai conseguir reconhecer se é faca ou vaca, né? Vai ter essa dificuldade nesses fonemas. Então, é pedir para, às vezes, a pessoa falar um pouco mais na sua frente, falar mais devagar. Dentro do contexto, você vai entender se ela está falando que é a vaca, o animal, ou se é a faca, o instrumento que você corta, a comida, o alimento. Então, é muito exaustivo, é uma coisa que a gente sempre conversava, né? Mentalmente para você, se num ambiente já com todo equilíbrio acústico, às vezes já é difícil você entender uma fala de uma pessoa, imagina num ambiente com ruído. Então, foi muito desafiador nesse sentido de você querer aprimorar a sua voz, sua ressonância, modulação. E então, eu trouxe muitas pistas visuais, muitas pistas sinestésicas, falava, ó, põe a mão aqui, tá sentindo? Vamos fazer esse som, vamos fazer isso, né? E também muito um trabalho de consciência vocal, de orientação, de higiene vocal. Então, hoje em dia, você sabe que é importante você aquecer sua voz antes de você entrar numa palestra, que é importante você beber água, é importante você dormir bem, beba água, que é importante você dormir bem, até para sua audição também, isso é muito, muito significativo, que aí você consegue prestar mais atenção, tem mais foco. Então, eu falo que uma pessoa com deficiência, ela não impede de fazer as coisas. Algumas deficiências a gente consegue enxergar e ver. A deficiência auditiva não é uma coisa que a gente bate, esse daqui tem perda auditiva, esse não tem. Então, agora, com aparelho, às vezes até mais nítido, né, visualmente. Mas é importante ser dito para que você consiga gerar maior interação com a pessoa. Porque você imagina, você conversa com a pessoa, você entende só 6 palavras, 10. Então, é importante ter essa empatia para a pessoa também falar mais devagar, falar mais pausadamente, perguntar, você entendeu? Quer que eu repita? Porque a pessoa com perda auditiva, o que vai acontecendo? Ela vai se isolando socialmente, ela vai entrando em depressão. Então, é importante o trabalho do otorrino, do fono, para fazer uma amplificação sonora, para essa pessoa ela ter uma capacidade de poder ouvir dentro das limitações dela, para ela se socializar. Que isso é muito. Até nós temos estudos falando da relação da perda auditiva com demência. Porque quando você não está gerando estímulo para o cérebro, você faz com que tenha um declínio cognitivo. Por isso que independente da idade, se é criança, se é adolescente, se é adulto, se nasceu com perda auditiva, se adquiriu a perda, fazer uma amplificação sonora, ter um trabalho acompanhado de otorrino, de fono, para você ter qualidade de vida. Porque todo mundo merece, né? Se conviver e aprender. Isso aí é importante e, ao mesmo tempo, a superação, os desafios são para todos. E eu acredito que aquilo que aconteceu, né, comigo, e de fato, nos primeiros anos, aconteceu exatamente isso que você falou, do isolamento. Mas, por outro lado, também, quando você tem uma deficiência em determinado órgão, ou, por exemplo, a pessoa que ela não enxerga, é natural que ela desenvolva melhor o tato. Sim. No meu caso, eu costumo dizer que eu sou igual o jacaré na presa, no sentido
de estar focado. Então, se a pessoa está falando, então, naturalmente, eu comecei a desenvolver outras habilidades, que é a questão corporal. Hoje eu consigo saber se a pessoa está prestando atenção, quando eu falo, se a pessoa fica vermelha, assim, e tal. Mas também, né, para contextualizar aqui para você que de repente acredita que não é um bom comunicador, eu coloco assim que hoje eu tenho uma dificuldade de ouvir no sentido natural do ouvido devido à perda, mas eu entendo que eu escuto melhor. E a questão de escutar é isso que a Gabriela está contribuindo com o JW. Ou seja, quando fala escutar, é tudo isso que ela falou, ou seja, é o ambiente. Às vezes eu vou numa reunião, tem uma mesa que tem 20 pessoas, então quando eu chego, eu tenho que escolher qual a cadeira que eu vou sentar para ouvir. Mas às vezes, se eu vou numa reunião onde tem autoridades, tem lá uma autoridade, um juiz, tem lá um deputado, tem pessoas mais importantes, às vezes eu não posso escolher essa cadeira. Então, como que eu faço? Qual que é a dica que eu posso dar aqui para você? Primeiro, você não se colocar na situação de vitimismo, né? Então, isso porque a gente não está falando de deficiência, está falando da pessoa, né, independente da circunstância. Então, esse é um ponto que aconteceu comigo, né? Isolei, mas depois falei, não, peraí, eu tenho que adaptar. Segundo ponto que você destacou aqui, que você trabalhou comigo, e eu acredito que eu estou melhorando, e ainda tem muito que melhorar, tá, gente? Tem Mas ele é um espaço bom para, aluno, né? ele é O segundo disciplinado. ponto que eu destaco é que, no meu caso, se a pessoa fala 10 palavras, o meu cérebro, ele já adaptou, não necessariamente que eu tenho que entender as 10. E se eu estou participando de reuniões, às vezes a pessoa fala, eu entendo de repente 6 palavras, aí dependendo da resposta que outra pessoa dá, aí eu já entendo. Então, isso também eu tive que adaptar. Por quê? Porque às vezes seria muito maçante você estar participando de reunião e ficar, repete, por favor, repete. Então, essa segunda dica, e às vezes até mesmo para uma pessoa que está numa reunião técnica, às vezes a pessoa não entende todas as palavras no sentido do significado. Então, também é importante, às vezes a pessoa não tem que entender todas as palavras para se comunicar e ter um diálogo. E o terceiro ponto que eu vejo que também que você trabalhou em mim e que eu estou passando por um processo agora, que é melhorar. Meu inglês é more or less, mais para less do que para more, né? E aí eu aceitei no ano passado fazer o curso de doutorado. E eu falava, gente, doutorado, muito difícil, são 4 anos de estudos e tem que fazer uma prova de inglês. Então, para eu entender o português já é difícil, então Inglês, eu estou colocando aqui essa situação minha, né, mas para inspirar você, né, para que você possa entender, descubra o teu propósito, aquilo que você nasceu para fazer, e você pode, né? Você pode, tenha fé, tenha perseverança. E aí, Gabriela, já que eu fiz essas questões que você me ajudou, tal, o que o JW ainda pode melhorar, mas ao mesmo tempo que sirva também para qualquer pessoa, no nível, de repente eu estou com a nota, sei lá, vou colocar aqui, ó, eu vou dar uma nota para mim de comunicação, uma nota 6. Mas o que eu tenho que fazer para ter uma nota 7, a nota 8, a nota Até 9? 10, né? Vamos tentar o 10, o objetivo é o 10. Só falar uma coisa muito importante sobre essa questão da comunicação, da escuta, que um bom comunicador começa com uma escuta. A escutatória, a gente tem que ter uma escuta ativa, uma escuta empática, uma escuta uma escuta reflexiva. Então, isso você tinha muita dificuldade. Eu falo assim que você já tá dos 3, você já foi pro 7. Você sempre tinha muita dificuldade em ouvir, em escutar, em processar. É aquela coisa que você sempre até comentava, eu quero só falar. Eu quero falar, quero falar. Mas para eu saber também falar muito bem, eu também tenho que saber escutar muito bem. E essa escuta, ela vem de você realmente entender o que a pessoa está falando. Trazer, às vezes, até algumas perguntas, ser um pouco mais, assim, mostrando que você está interagindo com essa pessoa. Então, isso é muito importante. Isso você já melhorou muito.
No ponto de vista vocal, acredito também que a gente tem que melhorar algumas questões com mais modulação. Eu acho que nós vamos ter um grande ganho agora com o implante coclear, porque você vai conseguir ter mais percepção de sons que estavam aí muito adormecidos. Então, com isso, nós vamos ter muito mais ganhos de modulação de fala, de às vezes diminuir um pouco as repetições de algumas falas, ou repetições de né, esses cacos que apresenta na comunicação, e cada vez também ter mais segurança. Então, você está numa nota indo já para o 8. Mas a gente tem que aprimorar algumas questões vocais. E uma também que a gente tem trabalhado bastante é sobre esse comportamento do líder. O que o líder tem ainda que trabalhar, atuar, como ele tem que falar, como ele tem que dar o retorno para os funcionários, aonde que está ainda o ponto fraco dele de demandas, de atividades, o que ele faz ainda que ele precisa de melhorar. Então, esse ponto de avaliação ainda do líder, José Wilson, a gente ainda está no caminho, ainda estamos aprimorando isso para você se tornar ainda um melhor comunicador. Mas aqui eu repito, não vou repetir até o final da minha vida, que você é uma inspiração. Você é uma grande inspiração. Pelo fato de você ter tido uma vida extremamente difícil, muito árdua, que você teve que lutar contra todas as correntes, tudo que vinha, você falava, não, agora eu vou vencer, essa daqui eu vou vencer também. Então, isso é importantíssimo para um comunicador. E você tem de sobra. Não é à toa que você está fazendo um livro, porque você tem muito conteúdo para passar. Você tem muita informação. Você tem uma experiência de vida que é belíssima. E enquanto muitas pessoas com perda auditiva talvez se isolariam, que é normal, esse processo de luto, de não aceitação, de meu Deus, por que comigo? Mas depois dessa reviravolta de falar, não, vamos fazer, vamos vencer, você buscar aprimoramento, mesmo com uma certa limitação, você melhorar a sua articulação na fala, você querer ter uma voz mais clara, mais projetada, sendo que alguma pessoa ia falar, não, estou com perda, não vai adiantar nada. Não, você foi atrás. E aí não basta, você não se quieta. Aí chega para mim, vou fazer doutorado, eu falo, ai meu Deus do céu, que demais, que demais. Então, temos pontos ainda a melhorar dessa parte vocal, dessa parte de líder, mas eu tenho certeza que nós estamos num bom caminho. E parabéns por você ter mais uma vez vencido essa etapa, vou tentar o aparelho, você lutou mais de 4 meses com plano de saúde, vamos lá, correndo atrás do aparelho, tendo uma equipe competente ao redor, não tem como as coisas darem errado, né? Isso aí é gratificante, né? Ouvir de você e também agradecer toda a equipe dos negócios dos quais eu participo, seja da OBDC, da Maiore, Detril e outros negócios, mas principalmente que nesse caso específico, né, agradecer a Maria, obrigado Maria, porque ela falou assim, ó, você precisa, né, já que você aceitou o desafio de estar trabalhando essa questão das redes sociais, gravar podcast, então ela incentivou, falou, você precisa procurar uma fonoaudióloga, uma especialista. E, de fato, agradeço, então, você, Maria, e todos os sócios e todas as pessoas que trabalham conosco, porque, às vezes, o líder, por exemplo, eu comecei a chorar aqui, né? E, às vezes, a gente tem a impressão de que o líder, ele é perfeito, de que o líder não erra e que ele não tem falhas, né? E às vezes, a gente só pode mudar aquilo que eu estou disposto a medir ou aquilo que eu estou disposto a reconhecer que eu falhei, que eu errei, né? E às vezes a gente tem até que não é só um erro, às vezes até pedir perdão para as pessoas, né? Que também a gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, a gente poderia ficar aqui um tempão, mas a pessoa chegou para Jesus e falou assim, né? Quantas vezes eu tenho que perdoar uma pessoa? Né? Isso é profundo. Ele falou, ó, 70 vezes 7. Então, aqui para alguém que trabalha comigo, se eu
e que tem certeza que eu fiz algo que magoou, a gente tem que pedir perdão, desculpas, para melhorar enquanto pessoas, né? Perfeito. Mas, como o nosso tempo, né, o que são algumas dicas finais, tudo que você falou foram úteis para o JW, mas para todo mundo, eu acredito, mas a questão de você ter um comunicador mediano é como um atleta, né? Às vezes a pessoa vai uma vez por semana na academia, joga futebol a cada 15 dias, e às vezes ele quer um resultado de alta performance. E aí, às vezes, contrata lá o personal trainer, contrata o nutricionista. No meu caso aqui, estou aqui fazendo um serviço com você, o quanto que depende do profissional e o quanto que depende da pessoa para sair do mediano para ter alta performance. Depende de ambos, mas é óbvio que o caminho é mais da pessoa que está procurando aprimorar a sua competência comunicativa. Mas você tem que estar com um profissional que entenda do assunto, que tem experiência, que tem especialização. Então, hoje em dia tem muitos cursos de oratória, tanto online, aqui mesmo em Uberlândia tem cursos bacanas, como a VoxU do Litzy, que é uma escola de oratória muito bacana, e procurar profissionais que possam te dar esse olhar, né? O que você precisa melhorar na comunicação. A comunicação ela tem a ver com voz, com gesto, com o vocabulário e muito mais a fundo do que isso. O autoconhecimento faz você entender suas emoções até para lidar melhor com isso, saber se expressar melhor e entender o outro também melhor, entender o sentimento dele. Então, eu digo que para a gente trabalhar uma habilidade, a gente tem que querer. E é algo que tem que ser diário, contínuo. É isso que você explicou, que eu sempre falo para todos os meus pacientes, meus clientes. Se você quer aprimorar, isso tem que ser algo diário. Se eu for uma vez na academia, eu não vou ter o resultado que eu quero. Se eu for todos os dias, eu vou ter o resultado que eu quero. Então, é uma disciplina, é um foco, é uma missão. Tipo, eu quero priorizar isso no momento. Eu preciso de melhorar isso daqui na minha vida, que vai abranger tanto o âmbito profissional quanto pessoal. Quando você está melhorando a sua competência na comunicação, você vai melhorar suas relações não só na sua vida pessoal, mas principalmente na profissional. Então, é importante. Todo mundo tem que buscar esse desenvolvimento para a gente melhorar nossas relações, ter uma comunicação menos violenta, a gente ter melhor reflexões, gerar mais resultados positivos, seja para a empresa ou para a sua relação com a sua esposa. Que a gente tenha esse olhar mais empático, mais amoroso e com muito trabalho. Não tem um segredo. Não tem, faça isso. Não, é um trabalho contínuo. E por que é importante ter essa orientação, esse acompanhamento com um profissional? Porque o profissional vai ver quais são os seus déficits, onde estão os problemas que você tem que melhorar e o que você já tem de bom e para falar, olha, isso daqui você tem bom. Olha como que você consegue desenvolver isso com tanta facilidade, porque não é só pontuar o que está ruim, mas uma habilidade também mostrar, olha o que você já faz que é tão bom. E é um desenvolvimento para a vida, né? Então a gente tem que fazer sim, com certeza, porque a gente aprende muito e é muito gostoso essa troca. Comunicar é importante, comunicar é vida. Então, Gabriela, e eu falo para todos os nossos seguidores do nosso canal que cada episódio que eu gravo, eu aprendo muito. Espero que você também possa ter a mente aberta, o coração aberto. E quando a gente tem essa mente e o coração aberto e que joga uma semente ali, a semente ela vai brotar e ela vai nascer, ela vai crescer e um dia ela vai produzir frutos. E com certeza você está contribuindo para que o resultado do JW aqui nas redes sociais, eu diria que essa semente ela já foi plantada e com certeza nós vamos produzir frutos juntos. E eu aprendo com você e espero que eu também ensine alguma coisa, Nossa, né? todo momento. Muito obrigada, viu? Agradeço imensamente
por você ter chegado no meu consultório. É muito bom, muito prazeroso. Obrigada por estar aqui nesse momento e poder falar sobre o nosso trabalho e também pela contribuição que a fonoaudiologia pode fazer de qualidade na vida das pessoas, melhorar. Isso é muito importante. A fonoaudiologia ela é muito importante. Ela tem várias áreas que é muito importante para a pessoa ter uma melhor qualidade de vida, seja na fala, na respiração, na hora que ela deglute, na hora que ela escuta. Então, isso é muito importante. Obrigada por esse momento, viu? Eu que agradeço de coração, muito obrigado, Gabriela, e espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, da nossa prosa aqui, falando sobre os desafios da comunicação, superação, inspiração, mas principalmente a mensagem final que eu quero deixar para você, que tenha fé e perseverança, com um propósito bem definido, nada é impossível. Muito obrigado, até o nosso próximo episódio JWCast. Palavras finais? Muito obrigada. Comuniquem-se, tenham sempre o coração aberto para você saber que você pode se expressar e passar uma mensagem e mudar a vida de uma pessoa. Thank you. You're welcome.